Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Marcos, capítulo 4. A partir do versículo 1, vamos lendo. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar e se reuniu numerosa multidão a ele. De modo que ele entrou num barco onde se assentou, se afastou da praia e todo o povo estava na beira-mar da praia. E ele ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho. Vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou, cresceu, produzindo 30, 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis essa parábola? Como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a parábola, ou melhor, o semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando ouve, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso. Quando ouvem a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, e quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, a preocupação, as ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados entre boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, 60 e a 100 por um. Vou ler também a partir do versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava para encher-se de água, e Jesus estava dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: porque sois tímidos, como é que não tendes fé? Eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos descreve de maneira muito interessante o ritmo do ministério e da vida de Jesus. A palavra imediatamente, nós já falamos, e a palavra e se retiraram e foram, essas expressões demonstram sempre o movimento de Jesus. Marcos, ele é muito claro quanto a isso, porém, é interessante que Marcos sempre mostra Jesus trabalhando, ministrando, mas também saindo, se retirando para estar com o Pai, se fortalecendo na intimidade com o Pai, equilibrando o trabalho, o ministério fazer com o estar com o Senhor, se retirar com a solitude, esse equilíbrio que todos nós precisamos ter. Jesus sempre separa tempo para estar com o Pai. Ontem nós vimos Jesus falando: olha, deixe sempre um barquinho ali, para que quando a multidão vier, nós possamos sair desse barquinho. Nós precisamos ter um barquinho, ou seja, um lugar para se aquietar e estar a sós com o Senhor todos os dias. Lugar secreto.
capítulo 4, diz o texto que ele volta a ensinar à beira-mar. A multidão estava ali, ele se assentou ali no barco. Jesus não apenas fazia milagres, curas. Jesus não é alguém que veio para resolver problemas. Jesus, ele é Deus, ele nos ensina a viver na vontade de Deus, ele ensina. O Senhor Jesus fala conosco, nos corrige, ensina a gente a pensar, a se relacionar, a viver de forma que agrade a Deus. E Jesus conta uma parábola que é chave espiritualmente. Ela aparece em Mateus, em Marcos e Lucas. Por que essa parábola é chave? Porque Jesus fala para os discípulos o seguinte: se vocês não entenderam esta, como entenderão as demais? Essa parábola, ela é uma revelação clara de como nós respondemos à palavra de Deus, de como cada pessoa, ela interage com a palavra de Deus. Jesus fala de um semeador que sai a semear, e que a semente cai em tipos diferentes de solos, e nós não precisamos inventar a interpretação, porque Jesus mesmo interpreta. Primeiro tipo de solo, Jesus fala que é a beira do caminho. Quando a pessoa ouve a palavra, ela gosta de ouvir a pregação, só que a semente, ela não entra no coração. Por que não entra? Por causa da decisão da pessoa. Todos os dias nós estamos tomando decisões, de agradar a Deus ou não, de assimilar a palavra ou não. Não é uma questão de inteligência, de capacidade intelectual, é de fé, é de se render, é de decidir obedecer a Jesus e deixar a palavra transformar a nossa vida realmente, e não tentar distorcê-la. Jesus diz que esse que cai à beira do caminho não aprofunda, e quem vem roubar? As aves de rapina. E Jesus interpreta dizendo que simboliza Satanás. Então há pessoas que elas ouvem a palavra, vêm aos cultos, ou ouvem em casa texto bíblico, mas o diabo tira. Como que o diabo tira? Trazendo dúvida, relativizando aquela palavra. Quando a pessoa ouve e diz: ah, mas tanta gente fala tanta coisa, então eu não sei qual que está falando a verdade, então eu vou continuar fazendo o que eu quero. Ela está enganando a si mesma, e Satanás está roubando a palavra, fazendo dúvida, às vezes fazendo até esquecer a palavra. A pessoa, ela não busca meditar, aprofundar, praticar, porque a palavra de Deus, ela precisa ser assim, meditada, precisa ser guardada no coração, como Salmo 119, guardei a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Ela precisa ser levada a sério, precisa ser parte do nosso pensar, falar, praticar diariamente. Segundo tipo de solo, fala que é o solo rochoso, versículo 5, o solo rochoso, a terra tem pouca terra, mas logo nasce. Interessante, porque é rochoso, mas tem um pouco de terra, e logo nasce, porque a terra não é profunda. E Jesus fala no versículo 17, que esses são os que ouvem a palavra e logo recebem com alegria. Pessoas que vêm a um culto ou ouvem uma palavra e falam: que alegria, nunca senti nada diferente, que maravilha essa mensagem que eu ouvi, esse pastor foi usado por Deus. Porém, o texto diz no versículo 17, Jesus explicando, que eles não têm raiz, eles ainda não aprofundaram a vida com Deus, e naquela alegria eufórica, eles não decidem permanecer em Jesus. A decisão é que faz a diferença do tipo de solo que nós seremos, é a decisão nossa. Você percebe que só o primeiro solo foi que o inimigo roubou, e a culpa não é do inimigo, ele é apenas um agente para aqueles que não querem aprofundar a comunhão com Deus. E agora já não é o inimigo. O texto diz que quando vem as perseguições e angústias por causa da palavra, porque quando você crê em Jesus e recebe uma palavra, pessoas vão se levantar para te criticar, familiares, às vezes na própria igreja, e amigos vão falar: mas que isso, você está muito radical, você agora acredita nisso, você agora é um fundamentalista, intolerante. São as palavras que hoje a sociedade usa para perseguir os verdadeiros discípulos de Jesus. Porque não pense você que Jesus declarou que seremos perseguidos. Não pense você que será a mesma perseguição da Somália, a mesma perseguição da Coreia do Norte. Não, em alguns lugares sim, mas aqui no mundo ocidental, a perseguição vem através de ataques à nossa fé, com argumentos científicos, uma ideologia
humanista, existencialmente humanista. O homem é o centro. Então as pessoas dizem, não, cada um faz o que quer. Você está muito radical seguindo essa palavra. E aí a pessoa, quando começa a ser criticada por causa da fé, se ela não tem uma fé enraizada, ela começa a relaxar, afasta-se da igreja, ou procura uma igreja, uma expressão que é muito usada, mais light. Você sabe de onde vai vir maior perseguição para nós nesse tempo? Dos próprios crentes. Os crentes mornos, os crentes que não querem ser discípulo de Jesus de maneira radical, eles vão criticar a você e a qualquer outro que decidirem viver o evangelho na íntegra, o evangelho bíblico. Não deveria nem precisar falar o evangelho bíblico, porque ele é bíblico, mas você pode torcer o evangelho. Os crentes que querem comemorar festas pagãs, eles vão perseguir, eles vão ficar com raiva. Nós vamos precisar ser firme. A raiz da palavra está em nosso coração. E o terceiro tipo de solo que Jesus fala, versículo 19, ele fala que esse solo que cresceu, a semente caiu, mas tem espinhos no coração da pessoa. E Jesus diz que esses espinhos são as preocupações com o mundo, as ambições, a fascinação da riqueza, concorrendo com a palavra. Ou seja, a pessoa veio, ouviu a palavra ela entendeu, ela recebeu, mas no coração de cada um de nós tem desejos, tem ambições, e aí começamos a deixar esses desejos, preocupações, ansiedade com o mundo, querer ter as coisas, começa a concorrer com a palavra e a vontade de Deus, e o mundo começa a sufocar a palavra, e a gente não consegue ver o fruto de Deus, a palavra de Deus sendo frutífera na nossa vida. Por quê? Porque o coração está muito ocupado com as coisas deste mundo. É a pessoa que ouve a palavra, gosta de ir à igreja, mas às vezes ela não quer um comprometimento total. Ela abandona a congregação porque ela trabalha muito, precisa ganhar dinheiro, inclusive, né? Precisa estar com a família, ela não tem tempo com Deus, com a congregação, porque as coisas do mundo estão sufocando a semente da palavra. Mas Jesus diz que tem um quarto tipo de solo, e nós precisamos decidir todo dia que tipo de solo nós queremos ser. O quarto tipo, versículo 20, Jesus fala que são os que foram semeados em boa terra. Eles ouvem e recebem a palavra. E por que frutifica? Porque eles recebem de bom grado. No Evangelho de Mateus e Lucas usa essa expressão. Eles recebem com o coração aberto. Quanto mais aberto e humilde é um coração, mais ele recebe a palavra e mais a palavra frutifica nele. Humildade. Humildade é reconhecer que eu não consigo sozinho, eu dependo de Deus. Quando Jesus diz quem precisa de médico são os doentes. Quando você vai ao médico? Quando você sente dor? Não. Nós só vamos ao médico quando a gente percebe que não conseguimos melhorar sozinhos. Por quê? Porque a gente sente dor e não vai a médico. A gente fica gripado e não vai a médico. Mas quando você percebe que você não está melhorando sozinho, ou seja, frutifica com a palavra de Deus, os que reconhecem que sozinho eles não são salvos, que sozinhos nem com a sua moral, nem com o seu bom comportamento, eles serão transformados, eles precisam de Jesus todos os dias, e nessa necessidade exposta, a humildade de reconhecer, a palavra de Deus vai penetrando cada dia mais na gente, vai transformando a nossa identidade e vai frutificando, e até o frutificar da palavra, tem graus diferentes, 30, 60, 100 por 1. Por quê? Porque vai depender da decisão de cada um de nós. A que nível queremos que a palavra de Deus opere no nosso caráter, nas nossas emoções, na nossa vida diária. Se nós queremos ser transformados pela palavra em todos os sentidos, ou se queremos apenas que o evangelho ou a palavra de Deus seja mais uma coisa que nós temos em nossa vida. Algo a mais. O evangelho não pode ser algo a mais. O evangelho tem que ser tudo em nós. Nós temos que viver para Jesus. Cristo em nós. O modo de pensar, de falar, de se vestir, de investir. Tudo que fizermos, temos que fazer para a glória de Deus.
na presença de Deus. E aí, concluindo, é um texto muito rico, mas eu quero concluir com o último trecho que nós lemos do capítulo 4, que é Jesus numa tempestade. É interessante porque Jesus ensina sobre a palavra e logo vem a prova, vem o teste. Não é assim quando você está estudando? Tem a aula e depois tem a prova. Jesus os manda entrar no barco e atravessar o mar da Galileia, que é um grande lago, chamado Lago de Gerizaré, mas chamado de Mar da Galileia. E Jesus fala, passemos para outra margem. Versículo 35. Quem chamou? Jesus. E aí, no meio daquela navegação, os discípulos pescadores, acostumados com o mar, não era como a maioria de nós aqui, que ficaria com medo só de entrar no barco. Eles estavam muito tranquilos, mas de repente, o tempo vira. E eles estavam acostumados com esse tipo de tempestade que vem das regiões altas de Israel, e que o mar fica realmente totalmente diferente daquele mar da Galileia, que é super tranquilo. Eles estavam acostumados, mas era uma tempestade aparentemente diferente de todas que eles estavam acostumados. Eles começaram a ficar apavorados, eles ficaram sem saber o que fazer, e o pior, Jesus, que mandou ir para o outro lado, estava dormindo. E Marcos, ele é detalhista, diz que ele estava sobre o travesseiro. Os detalhes da palavra de Deus. E de repente eles acordam Jesus. Acorda, acorda, e ainda acorda repreendendo. O Senhor não se importa que a gente está morrendo? Não é assim que ocorre conosco, irmãos? Quando a gente passa uma tempestade, a sensação que temos é que Deus não está se importando suficientemente, que Ele não está atento. Todos nós passamos momentos assim. E Jesus repreende o vento e o mar. Jesus não faz uma grande demonstração de poder, gritando alto, falando muitas coisas, usando palavras específicas. Não, ele simplesmente repreende o vento e o mar, e o vento obedece e o mar se acalma. Porque quando tem muito vento e começa a diminuir a tempestade, geralmente o vento vai diminuindo, o mar aos poucos vai voltando ao normal. Mas Jesus usa o poder e a autoridade dele para quietar tudo de uma vez só. E Jesus não só repreende o vento, Jesus também os exorta. Jesus fala, vocês, o que ele diz para eles? Jesus fala para os discípulos, por que vocês são tão tímidos? Versículo 40. Como é que não tendes fé? E os discípulos que estavam com medo da tempestade, termina o texto aterrorizados com Jesus. Eles dizem, quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Eles sabiam que Jesus repreendia demônios, eles sabiam que Jesus curava enfermidades, mas Jesus mostra para eles que Ele é a autoridade, Ele é o rei sobre todas as coisas do universo. Ele tem poder sobre todas as coisas, sobre o teu coração e o meu, sobre a tua tribulação e a minha, sobre qualquer tempestade. E pense, se Jesus falou, vamos para o outro lado da margem, é porque você vai chegar lá do outro lado. Ele não disse que não teria tempestade, ele disse que você chegaria do outro lado. Ele disse que a promessa e o propósito se cumpriria na sua vida. Às vezes a gente não entende porque Jesus permite algumas coisas. Ele vai permitir tempestades que vão provar a nossa fé, que vão provar realmente a profundidade da semente que está dentro do nosso coração. Mas Ele nos ama, Ele cuida de nós. Nós precisamos descansar e confiar nele. Seria rico a gente comparar Jesus no barco com Jonas no barco. Não dá para fazer isso de maneira muito ampla agora, mas somente para a gente lembrar. Jonas estava dormindo, Jesus estava dormindo. Jonas precisou ser acordado, assim como Jesus precisou ser acordado. Jonas falou que se ele fosse lançado do mar, a tempestade se acalmaria. Jesus disse que ele era maior do que Jonas. Jesus se compara a Jonas e diz que a morte dele seria como um sinal de Jonas, que ficou 3 dias. Mas a diferença é que Jesus, ele foi morto para que todas as tempestades da nossa vida fossem enfrentadas pela fé nele. Ele foi morto para restaurar a nossa comunhão com o Pai. Enquanto estivermos nessa terra, teremos tempestades, mas Jesus morreu para nos dar
fé, graça suficiente para enfrentar as dificuldades da vida. E quando o Senhor Jesus voltar, ou quando Ele nos chamar, tudo aquilo que hoje nos aflige não fará parte nem da nossa lembrança, porque Ele morreu, ressuscitou e Ele tem autoridade sobre todas as coisas. O nome do Senhor Jesus seja exaltado em nossa vida e que nós possamos ser frutíferos, que a palavra de Deus frutifique na tua vida e na minha. Fruto não é o que eu faço apenas, fruto é a mudança do meu caráter que me transforma em alguém mais semelhante a Jesus e que me leva a fazer a vontade de Deus e a obra de Jesus. Isso é fruto. A palavra precisa frutificar em mim e em você, para a glória de Jesus.